Dorival Júnior convocou pela primeira vez no ano de 2025 a seleção brasileira de futebol, que vai fazer 2 partidas importantíssimas. Very important. Dia 20 contra a Colômbia em Brasília, dia 25 contra a Argentina no Monumental de Núñez. Dorival convocou esses jogadores que estão aí na tela. De novo, uma convocação que você pode contestar alguns nomes. De novo, a insistência no Danilo. Eu acho que a insistência no Danilo e a ausência do Endrick são os 2 destaques dessa convocação que me incomodam mais. Justiça seja feita pro lado do Dorival, ele sempre será questionado. O técnico da seleção brasileira sempre será questionado sobre um ou outro nome. 4, 5, 6 nomes, por aí. No geral, é isso mesmo. Agora, pra que a insistência no Danilo, cara? Por que a ausência do Endrick? Ah, mas é que ele não tá jogando muito no Real Madrid. Pô, mas ele tem uma média de gols lá. Quando ele é exigido, ele tem jogado na Copa do Rei, ele tem metido gol, velho. Tem alguma coisa aí com o Endrick que o Dorival... Não sei se ele não gosta dele, do estilo dele, do futebol dele, mas tem alguma coisa ali que o Dorival não... Né? Agora, ficar aqui martelando no nome dos jogadores que ou foram convocados ou não foram convocados, eu acho que vocês já viram em todos os programas aí. Mas no geral, gente, e eu queria focar nisso, no geral, essa é a seleção. Pelo menos com esse treinador, com a maioria dos treinadores que passaram recentemente ou que podem ser candidatos caso o Dorival saia, a não ser que seja alguma coisa bem diferenciada, o grosso da história vai ser esse aí. Vai ser esse aí. A volta do Neymar, todo mundo já sabia. O Neymar, desde que o Dorival assumiu, ele sempre deixou claro que estava esperando pelo Neymar. O Dorival, inclusive, quando ele assume, vai a Mangaratiba para visitar o Neymar, que estava se recuperando da cirurgia ainda. Ficou muito claro que, se ele tiver condição de ficar de pé, ele vai jogar. E eu não sou contra. Se ele tiver condição de jogo, ele tem que jogar. Pelo menos começar como titular, tem que ir pro jogo, né? Tem que ir pro jogo. E essa é a seleção, velho. Agora cabe ao Dorival conseguir fazer com que o Vini jogue o futebol que ele joga no Real Madrid, na seleção brasileira. Fazer com que o Rodrigo jogue o futebol que ele joga no Real Madrid, na seleção brasileira. Fazer com que o Rafinha jogue na seleção brasileira o futebol que ele joga no Barcelona. Fazer com que a seleção evolua, mostre sinais de melhoria, porque isso não tem acontecido. Não tem acontecido. O Dorival, eu vou sempre falar aqui pra vocês, o Dorival já teve, no período dele como técnico da seleção brasileira, o maior tempo de treinamento que nós teremos até a Copa. Inclusive contando a Copa. Que foi a Copa América, 40 dias. E a seleção não evoluiu. Pelo contrário, involuiu. Então agora, Dorival, tá aí, cara. O que faltava, que era o Neymar, tá aí, tá jogando 90 minutos, tá em evolução. Você convocou quem estava disponível. Ah, mas não tem o Pedro.
Tá bom, não tem o Pedro, que ele gosta bastante. Na Copa América a gente viu. E que é um grande jogador. Mas ele poderia ter levado, por exemplo, um 9 de mais de referência e o João Pedro não vai ser titular. Ele escolheu. Essa é a escolha dele. Agora é contigo, Dorival. Agora é contigo. Agora é contigo. Agora não tem mais desculpa. O Neymar tá aí. Ah, mas o Neymar ainda não tá no auge, que a gente sabe que um dia eles têm... Gente, a gente não sabe se o Neymar vai voltar a ficar num nível próximo do próprio nível dele, que ele já apresentou. A gente não sabe. A gente não sabe. Mas ele tá aí, velho. Tá aí, não tem mais. A gente não tem o Neymar, fica difícil. A seleção tá aí. É essa. E eu não sei, ô Túlio, se ele pode apresentar alguma... Eu acho que ele não anunciou, né? Dessa maneira, laterais e zagueiros. Ele anuncia como defensores. Mas ele tá levando o Danilo ali por alguma razão que eu acho que envolva o extracampo, mas também porque em campo ele imagina o Danilo como um coringa ali, né? Que pode jogar em qualquer uma da zaga. Qualquer uma. Ele pode jogar de lateral direito, lateral esquerdo, na função dos dois zagueiros. Eu acho que o que pode acontecer aí, talvez, é que o Dorival possa jogar com 3 zagueiros. Um falso zagueiro ali, colocando, né, um lateral que segure mais, um zagueiro que cubra a lateral, enfim. Porque eu, de resto, eu não vejo muita novidade. Do meio pra frente, eu imagino que ele vai colocar os 4. Rafinha, Rodrigo, Vini e Neymar. E ali, Bruno Guimarães e Gerson. É o que eu imagino, do meio pra frente. Aí, na zaga, eu acho que vai jogar Magalhães. Não sei se... Acho que o Marquinhos, mas... Eu acho que estamos bem servidos ali, tirando o Danilo. Eu acho que nós estamos bem servidos. E o Danilo também não é nenhum perna de pau, tá? Só pra deixar claro. É que ele é o alvo fácil e merecido quando se critica a convocação do... Mas ele não é nenhum Zé Ruela. Não é. Ele vai fazer o dele ali. Não vai ser espetacular, mas... Então, assim, na zaga, eu não sei realmente o que ele vai fazer. Acho que o Magalhães, ele vai ser titular. E aí ele vai colocar, de repente, o Marquinhos e o Danilo como um... Se ele quiser descer mais, ele vai colocar o Arana na esquerda. Se ele quiser segurar mesmo um pouquinho, ele vai com o próprio Danilo, talvez. Não sei o que ele vai fazer. Não sei. Mas não vejo grandes surpresas, não, o Tulhão. Esse é o time e tá na hora do Dorival mostrar algum sinal de evolução. Se não, a gente vai estar aqui no dia 26 de março, no dia seguinte da partida contra a Argentina, nós vamos estar aqui cobrando a demissão do Dorival e talvez ela até aconteça, porque são 2 jogos que são fundamentais. A seleção brasileira pode despencar na tabela de classificação, pode ficar ainda mais longe dos líderes. Fora da Copa do Mundo, eu continuo acreditando que a gente não vai ficar. Mas tá na hora e chegou o momento. Agora não tem mais pra onde correr, não tem mais. Galera tá aí, os jogos são esses, o momento é esse, não tem mais, se for mal nos 2, mas aí tá todo mundo mal, mas nós estamos em 6º na tabela, mas é normal. Não tem mais pra onde correr, não tem. Chegou a hora, é contigo, Dorival. Essa é a minha sensação, Túlio. Falei muita bobagem? Não, André, até porque a gente já bateu bastante nessa tecla. O Brasil tá cada vez mais próximo da Copa do Mundo, né? Daqui a 1 ano e pouquinho, Copa do Mundo. Então, se for para trocar, a melhor janela possível já passou, mas a disponível daqui para frente é agora, se for o caso de efetuar a troca. Porque senão a gente vai meio que praticamente se ver obrigado a ir com o Dorival até o final. Ou troca agora ali pelo meio do ano, né? Possivelmente com algum bom nome ficando disponível no mercado europeu, não se sabe.
Ou depois vai ser Dorival até o final, cara. Porque não imagino uma troca sendo feita ali, faltando, sei lá, 6 meses pra Copa. Não imagino. E sobre a convocação, eu acho que a convocação do Danilo hoje, ela é menos absurda do que era quando ele estava na Juventus. Porque agora, pelo menos, ele está sendo convocado, em teoria, como uma opção à zaga, onde faz mais sentido pensando no que ele pode entregar tecnicamente hoje, e porque ele está jogando, né? Assim, dentro do elenco hoje, do time que ele joga, ele é um jogador que entra em campo de fato, que é utilizado, que o treinador quer contar com ele. Então, eu até acho que hoje é menos criticável a convocação do Danilo do que era antes. Eu acho que quando ele estava sendo convocado lá na Juventus, jogando em outra posição, sendo convocado para jogar numa aqui e pouco jogando, era muito pior. Vamos ver como é que vai ser nessa sequência, se ele está fazendo só uma transição ou se o Danilo vai seguir fazendo parte de fato. Mas eu acho que o Danilo ele pode buscar a sua vaga ali, na zaga. É que a concorrência é complicadíssima. Mas, por exemplo, no próprio Flamengo, o Léo Ortiz também foi chamado. Eu hoje acho o Léo Ortiz mais zagueiro do que o Danilo. Então, ele tem ali uma concorrência muito forte, se você olhar para essa posição. E você falou da possibilidade dele jogar na lateral esquerda, aí vai a minha maior crítica. Eu gosto dessas utilizações de a versatilidade dos jogadores para você talvez povoar mais um setor, só que eu não gostei do fato dele levar só um lateral esquerdo de ofício, que é o Arana, porque por mais bom jogador que o Arana seja, ele ainda não é aquela unanimidade dentro da seleção, longe disso. Então você só ter esse cara, que não é uma certeza de que vai entregar como única opção da posição, eu acho ruim. Uma coisa é se você chega e fala assim, ó, eu vou levar só um camisa 10 e esse camisa 10 é o nosso melhor jogador do time. Pô, beleza. Eu vou levar só um ponta esquerda de ofício e esse ponta esquerda é o Vini. Pô, beleza. Mas se levar um único lateral esquerdo e ser o Arana tem tem todas as condições, né, técnicas de ir bem. Só que ele é a única opção dali da posição. A menos que, é claro, ele opte por alternativas táticas, que aí, como você bem disse, o Danilo talvez jogando por ali, fazendo praticamente um papel de zagueiro, para liberar mais, para dar mais sustentação para esse quarteto ofensivo que provavelmente a gente vai ver em campo. Talvez num esquema com 3 zagueiros, que aí, sei lá, ele pode deslocar um jogador que não é um lateral de ofício, mas que pode desempenhar um papel de ala, né? Porque se você olhar para os laterais que ele convocou, todos eles têm boas condições de jogar num esquema com 3 zagueiros como alas, né? E, querendo ou não, até o Savinho, por exemplo, já desempenhou funções praticamente de ala, especialmente quando jogava no Girona, né? Então, assim, você talvez tenha alternativas, só que eu não sei se ele vai para um esquema com 3 zagueiros, enfim. Não dá pra gente saber porque a gente não sabe o que o Dorival tá pensando exatamente e o que ele vai trabalhar. Ele pode estar convocando esses jogadores só para testar nos treinos e ver como é que isso funciona, não sei. Mas eu não gostei especialmente desse aspecto, André. A gente vai ter que aguardar, porque ontem, quando foi perguntado sobre assuntos mais específicos de jogo, o Dorival não quis falar e justificou assim, ó, qualquer coisa que eu falar aqui vai ajudar o adversário e tal, que eu acho até que ele tem razão. Eu acho que o Dorival tem que ser cobrado e precisa explicar taticamente a seleção brasileira depois dos jogos. Antes ele não tem essa necessidade porque realmente dá armas para o adversário. Ele pode ter o plano dele, imagino que tenha, porque ele falou várias vezes, essa convocação é para esses 2 jogos. Ok, então ele tem um plano e depois que aconteceu o jogo, ele vai explicar pra gente o plano. Falar, olha, a minha ideia era essa por causa disso, eu imaginei convocar só um lateral por causa disso. E tem uma história aí no meio dessa data FIFA com 2 jogos, que é a seguinte, o Brasil tem 10 jogadores pendurados, 10. O André tá pendurado, não deve ser titular, mas é um cara que se entrar pode tomar cartão amarelo facilmente. Bruno Guimarães, eu acho que vai ser titular, tá pendurado. O Danilo pode ser titular, tá pendurado. O Ederson, o Gabriel Magalhães, eu acho que vai ser titular tá pendurado. Matheus Cunha, Neymar, que vai ser titular, tá pendurado. Rafinha, que vai ser titular, tá pendurado. Rodrigo, que vai ser titular, tá pendurado. E Vini Júnior, que vai ser titular, tá pendurado. E aí, André, quero Fica de fora do jogo contra a Argentina, tá? Exatamente. Se tomar contra a Colômbia. E aí eu quero aproveitar esse gancho para outra crítica, tá? Nada impede
ele de desde o início convocar mais jogadores do que ele chamou. Com essa quantidade de pendurados, a lista poderia ter sido um pouco maior. Ele poderia ter convocado. Eu sei que tem um técnico que não gosta, né? De trabalhar com muita gente, que atrapalha, que você acaba não dando atenção a todo mundo. Só que ele poderia ter levado 25, 26, não sei, já tentando cobrir ali possíveis posições para depois, porque depois é uma correria danada, né? Aí tem um suspenso, sei lá, vamos supor, perde o Bruno Guimarães e o André. Putz, vai ser uma correria danada pra chamar outro volante, não sei o quê, aí o cara vai, não vai treinar direito. Já poderia estar lá. Olha só, eu concordo plenamente com você, tá? Plenamente. A pré-lista é uma das razões da pré-lista existir. Porque esses jogadores que estão na pré-lista, eles não foram convocados, mas eles têm que estar disponíveis durante o período da data FIFA. É um aviso aos clubes e também aos próprios jogadores. E imagino até, ô Tulhão, que outros que não são da pré-lista, que não estavam na pré-lista, também já tenham sido avisados pelo Rodrigo Caetano. Ó, fulano, você não tá na pré-lista, mas só fica meio ligado aí, tá? Você não vai pra Disney na data FIFA, não, né? Não, então só fica ligado porque pode ser que seja necessário. E eu vou dar um exemplo aqui. O nosso quarteto de ataque tá pendurado, cara. O nosso quarteto de ataque tá pendurado. E é um jogo difícil, é um jogo que pode ficar quente. Todo mundo tá suscetível aí a tomar um cartão. Nós vamos ter bastante tempo pra falar da seleção brasileira. Vem aí 2 jogos importantes. Nós vamos ficar quantos dias aqui de data FIFA? Porque a gente vai terminar. A gente vai ter, ó, vou fazer uma breve previsão. Tem o jogo as primeiras finais aí, ou já as finais de estaduais. Em São Paulo vai ser a primeira, mas vários estaduais já vão decidir no dia 16. Aí, segunda-feira, dia 17, a gente vai falar aí dos campeões, das primeiras finais. Ainda não vai ter muita... A partir do dia 18, terça-feira, nós vamos falar de seleção, ó. 18, 19, 20 tem o jogo, 21. Aí a gente chega dia 24, dia 25. É só pra falar de seleção brasileira, não vai ter outro assunto. E nós vamos ficar aqui, então nós vamos ter tempo pra falar. Mas que eu tô visualizando essa data como... da seguinte maneira. É como eu tô enxergando. Dorival, tá, agora é... Vamos ver, né? Vamos ver. Porque contra a Colômbia, contra a Argentina, Neymar de volta. Você convocou aí. Os caras estão arrebentando na Europa. Alguns não estão nem jogando, mas... Porque eu acho, por exemplo, a não convocação do Endrick com o argumento de que ele não tá jogando muito, que ele não é titular, alguns aí também não estão sendo muito titulares, não. Agora, o Endrick, ele... Quando tem sido exigido lá, ele tá metendo gol, ele tá... O Endrick, André, é um jogador que, se eu fosse o técnico da seleção, eu levaria até para uma questão do que a gente projeta, para ele ir se ambientando. Outras seleções fazem isso muito bem, né? Vão já dando oportunidades, pelo menos de estar ali no grupo, para essas grandes joias. Porque você pode acreditar ou não que o Endrick vai se tornar um grande jogador, mas que ele tem essa projeção, ele tem. Então, acho que a gente faz mal esse trabalho com os nossos talentos. Só que eu entendo também o lado de, beleza, se eu quero convocar 23, se eu não estou disposto a convocar mais do que isso, de não levá-lo nesse momento. Eu entendo. Eu não concordo muito, mas eu entendo. Porque o Dorival tá com a corda no pescoço. E a gente já viu, em outras oportunidades, que ele não sente essa confiança toda no Endrick. A gente criticou, inclusive, várias vezes que o Endrick estava lá no banco, ou estava lá disponível, e ele mal utilizava. Então, vai ser agora, com o emprego dele na reta, que ele vai recorrer ao Endrick para salvar, me parece, pelo menos, dentro do que ele tem feito, coerente. A gente pode criticar e vamos criticar, mas ele está sendo coerente no tratamento que ele tem dado ao Endrick. Eu concordo. Concordo, porque assim, ó... Seria bom que a gente soubesse o que acontece nos bastidores, né? Porque o Endrick ficou lá na Copa América um tempão e também foi pouco utilizado. E o Ancelotti já falou algumas vezes em entrevistas lá que, assim, que espera mais. E quando ele fala de esperar mais, não é só dentro de campo, pelo que eu entendi
nas entrelinhas. Então a gente precisa realmente entender o que acontece com o Endrick. Porque se for um problema que o Dorival analisou de comportamento, de não ter gostado do que viu lá nos 40 dias, eu acho que acaba sendo uma derrota para um líder. Você não conseguir mostrar ao cara a importância de você estar servindo a seleção brasileira e tal. Mas, pelo menos, é justificável. Eu acho que um técnico tem o direito de falar, cara, eu não gostei do comportamento desse jogador quando ele veio e eu não quero contar com ele. Eu acho que é justo. Mas eu não sei se esse é o caso. A gente não sabe. A gente não sabe. Porque as coisas ali são meio... Mas, de novo, gente, no resumo da ópera, é isso aí. Nós vamos questionar o Endrick, vamos questionar o Danilo, vamos questionar o Arana, vamos questionar o... Mas é isso aí, velho. É isso aí. Vamos torcer para a seleção brasileira jogar e jogar muito, porque tá precisando. Tá precisando. 9h35. A gente volta a falar mais de seleção brasileira, se vocês quiserem, no nosso bate-papo no final do programa. Que depois que a gente falar aqui com a Bibi e o Ricardinho sobre Corinthians e Santos, a gente vai bater papo aqui. Eu vou falar sobre o que aconteceu ontem lá no Paraguai com o Luigi. E vamos bater papo aqui. A gente vai ficar conversando. Alguém colocou aqui que o Endrick salvou o Dorival 2 vezes. Naqueles jogos lá da Europa e tal... Ele não salvou o Dorival, né? Eu acho até que ele ajudou a dar uma confiança pro Dorival, mas o Dorival não tava com o emprego em risco ali tava começando o trabalho dele. E realmente, ele entra nos 2 jogos, faz gol nos 2 jogos, e o Dorival poderia ser um pouquinho mais grato ao Endrick. Mas ele não salvou a pele, né, do Dorival. E agora eu acho que a situação... O momento do Dorival é nível salvar a pele. Eu acho que nós estamos nesse momento. Nesse momento. Acho que a corda dele tá bem apertada. E isso, como você bem destacou, foi lá atrás, né? Depois ele teve outras oportunidades de utilizá-lo e pouco utilizou. Inclusive foi muito cobrado por isso. Enfim, deu uma boa tranquilidade para ele começar o trabalho, né? Porque a gente não enfrentava seleções europeias havia bastante tempo. Se eu não me engano, eu posso estar falando uma bobagem aqui, mas se eu não me engano, a gente não jogou o amistoso contra a seleção europeia no segundo ciclo do Tite. No ciclo da Copa do Catar, se jogou foi um ou outro contra a seleção mediana europeia. E aí se cobrava isso. O Brasil foi lá, enfrentou Inglaterra e Espanha em Wembley, no Bernabéu, e ele meteu gol nos 2. Então, eu acho que convocado ele deveria ter sido. Eu acho.